Que mais me dá alegria e prazer, e a que eu faço com mais seriedade, de tudo que eu faço na minha vida, tudo. E a gente vai conversar hoje, vamos continuar conversando sobre a vida, o ministério, o ensino e o evangelho de Jesus Cristo. Vamos continuar falando sobre essa vida que transforma e que ressignifica a nossa. Nós vamos hoje trabalhar um texto lá do Velho Testamento e vamos fazer algumas pontes com textos preciosos do Novo Testamento, com os evangelhos, com as cartas, mas especialmente com a vida de Jesus. E antes de abrir o texto, eu queria contextualizar e contar rapidamente o que trouxe ao meu coração o desejo de conversar sobre esse texto. A gente participa de muitos grupos de amigos, de trabalho, de família. A gente acompanha algumas coisas nas redes sociais. E nesses últimos dias eu tenho visto muita gente acusando uns aos outros e usando o texto bíblico para acusar uns aos outros. Isso causa tristeza ao meu coração. De certa forma me impacta. E um dos textos que eu mais vi sendo utilizado como tema de acusação é esse que nós vamos ler aqui hoje. E esse texto não tem nada a ver com isso, com essa acusação mútua, com essa agressão mútua. Esse texto é uma pérola do Velho Testamento que aponta para Jesus Cristo, que nos dá, digamos assim, lições profundas para nós vivermos o evangelho e a vida de Jesus. E para a gente ler o texto, eu queria só dizer para vocês uma coisa, meu querido, minha querida. O muro que existia, Jesus já derrubou. E eu não consigo entender por que a gente está tentando reconstruir esse muro que Jesus já derrubou. E não tem a ver com lados. Jesus não tem lado e Jesus nunca nos ensinou a escolhermos lado. Jesus nos ensina todos os dias a ocuparmos o lugar, o espaço, seja de que lado for. Mas nós não temos lados, nós ocupamos os espaços. E o espaço é dentro da vontade de Deus, independente do lado que a gente se encontre. Esse é o ponto. Nós não estaremos vivendo, refletindo, revelando Jesus Cristo, escolhendo lados e combatendo-se uns aos outros do lado que eu estou para o lado que eu combato. O Evangelho não está nisso, Jesus nunca nos ensinou sobre isso. Jesus nos ensina a ocuparmos os espaços da vida como igreja corpo, revelando quem Ele é, cumprindo o propósito para o qual Ele nos criou, que é de nós sermos esses filhos que o revelam em todos os espaços, em todos os lugares, não em cada um dos lados. E o texto está na segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Crônicas 7, nós vamos do 11 até o 14. E diz assim a palavra do Senhor: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: eu ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, ênfase no 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esse tempo e por esse momento. Deus, pedimos que o Senhor nos oriente nesse momento. Clamamos pela Tua misericórdia para a minha vida nesse instante, Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz, somente a Tua voz, Deus. Passeia livremente entre nós, Espírito Santo de Deus, dá-nos essa capacidade cognitiva, Deus, de ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, aprendermos de Ti e vivermos tudo aquilo que nós aprendemos de Ti. Abençoa-nos nesse momento em nome de Jesus, amém, amém e glória a Deus. Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei
a sua terra. Queridos, antes de entrar no texto exatamente, eu queria só trazer mais uma pedagogia para as nossas vidas. Deus é Deus Todo-Poderoso, mas Deus é um Pai todo amoroso. E eu tenho a impressão que a gente talvez precise falar menos da divindade toda-poderosa para falar mais do Pai todo amoroso. Porque a divindade remete a um poder que muitas vezes é buscado, é desejado e é trabalhado. Inclusive dentro dessa estrutura e da instituição que nós chamamos de igreja institucional, institucionalizada. Porque Deus não quer ser reconhecido em todo o poder que Ele tem. Deus quer que nós, os seus filhos, o conheçamos a partir da sua vontade e do seu infinito amor por cada um de nós. Me permitam uma liberdade poética. Deus não está nem aí para o poder que Ele tem, porque Ele não quer ser reconhecido nesse poder. Deus quer que nós o conheçamos. Então é um pai perdidamente apaixonado pelos seus filhos, pleno de amor pelos seus filhos, se dando a conhecer. Então o que Deus quer mesmo é ser pai, não é ser Deus. Porque vem tantas distorções em função dessa busca por poder, porque esse poder não fala, não aponta para Jesus Cristo. Lá em Hebreus, a carta aos Hebreus diz que quando Jesus chegou, Ele chegou com menos poder do que os anjos. Só que Ele tinha uma coisa que nenhum outro tem, que é a máxima autoridade. Jesus Cristo, a plena autoridade, mesmo tendo menos poder do que os anjos, da forma como Ele chegou. Então, para a gente, digamos assim, preparar essa sementezinha para aquilo que a gente vai começar, não é pelo poder, é pela vontade de Deus que as coisas acontecem. Todo o poder de Deus está à disposição, ao dispor da vontade de Deus, o nosso Pai. Porque o que Deus quer mesmo é ser um pai que vê os seus filhos, a sua família, vivendo a ambiência da comunhão. Esse é o propósito. E às vezes o poder nos afasta dessa percepção. E o texto começa dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Humilhar. Nas organizações, quando a gente quer criar uma metodologia que seja facilmente aplicada, que tenha um caráter pedagógico, a gente chama isso de framework, um passo a passo. Eu não gosto dessas coisas, 5 formas de não sei o quê, 4 formas, eu estou fora disso. Mas aqui eu acho que tem uma lição pedagógica muito didática, a partir de 4 decisões nossas, que se harmonizam com 3 promessas de Deus. E a primeira é humilhar-se. E nós temos uma impressão equivocada de que humilhar-se é diminuir-se, é apequenar-se. Isso não tem nada a ver, nada a ver. Então vamos fazer aqui uma ponte bem rápida com a carta de Paulo aos Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, todas as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Supremacia de Cristo. Guarda isso, meu irmão. Agora vamos dar um pulinho, um pouquinho mais atrás, uma carta antes, e ver Filipenses. E Filipenses 2, Paulo diz que ele não se apegou ao fato de ser Deus. E ao contrário, ele se fez um servo, ele se fez um de nós, e ele se humilhou a uma morte, e uma morte de cruz. Meu irmão, tem lição mais preciosa do que essa, para a gente entender esse humilhar-se? Ele não se apegou ao fato de ser Deus, mesmo sendo Deus, e se humilhou a uma morte, morte de cruz, para ressignificar a vida, para dar um novo sentido à nossa vida. E meu irmão, a palavra humilhar-se, ela vem do radical do latim humus, que também deriva a palavra humanidade.
Então é mais ou menos assim, deixa eu ver se eu consigo lembrar. É humus, humilis, humildade e virtude. Do outro lado é humus, homo, hominis, humanos, humanidade. Ou seja, humildade e humanidade procedendo de uma mesma palavra, humus. Então a essência do humilhar-se aqui, meu irmão e minha irmã, é nada mais, nada menos do que simplesmente ser gente. Ser humano. Alguém que se importa com o outro. Alguém que se importa com as pessoas. Alguém que respeita as pessoas. Porque não há ninguém igual. Nós somos pessoas diferentes e está tudo certo. Mas nós podemos nos amar nas nossas diferenças. E isso é humilhar-se. É respeitar. Porque nós não estamos falando de uma decisão que remete ao poder, mas nós estamos, por exemplo, usufruindo de uma presença em nós que nos faz gente. Humilhar-se não é apequinar-se. Humilhar-se é ser gente, é ser humano, é ser uma pessoa que respeita as diferenças, que respeita a forma que o outro escolheu viver, que simplesmente ama. Humilhar-se aqui é amar também. Não é apequinar-se, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar aqui, meu irmão e minha irmã, é um estilo de vida, é um jeito de ser e de viver. Orar é uma forma que nós temos, é um presente de Deus para a nossa vida, de um canal aberto para conversar com o nosso Pai a qualquer hora, a qualquer instante, para que nós possamos alimentar e desenvolver a nossa intimidade, a nossa amizade com o nosso Pai, muito além do nosso Deus. Orar é a gente conversar com o nosso Pai. E na oração do Pai Nosso, e nesse texto lá do Sermão do Monte, no capítulo 6, fala que os fariseus hipócritas, como eles costumavam orar nos cantos das praças para serem vistos. E o texto diz que eles já receberam aquilo que eles queriam, serem vistos. Mas vocês não são assim. Quando vocês orarem, entra no teu secreto, entra no teu quarto. E a imagem que eu tenho é mais ou menos assim. É o nosso quarto na casa do Pai. Quando a gente entra no nosso quarto, Ele já está lá. Deus já está falando. Na verdade, Deus está falando o tempo todo. E entrar no nosso quarto é entrar na conversa que Deus já está tendo com a gente. Para quê? Para muito mais ouvir. E ouvir para quê? Para viver pelo referencial da vontade do nosso Pai. Para nós discernirmos a vontade de Deus para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Orar, a gente ora de todo jeito. Quando está doendo muito, quando está doendo demais e você não sai palavra da sua boca, mas sai um choro, saiba que aquele choro chega ao nosso Pai como uma oração. Se só consegue gemer, esse gemido chega ao nosso Pai como uma oração. Porque Ele sabe todas as coisas. Tem um padre que eu quero muito bem, leio muito sobre ele, esteve aqui no Peru, Henry Nouwen. Ele diz que a gente ora quando a gente eleva o pensamento a Deus, a gente ora quando a gente intercede por alguém, a gente ora no silêncio e a gente ora até balbuciando algumas palavras. É assim que ele diz. Na verdade, nós oramos com a vida. Nós vivemos enquanto oramos e nós oramos enquanto vivemos. Porque orar é um jeito de ser e de viver. Orar é um estilo de vida. É uma conversa de pai para filho. Não é uma conversa de um devoto com a divindade. Tentando transformar a divindade no office boy das minhas vontades. Não, a gente ora para ouvir, para discernir a vontade. E meu irmão, mais uma vez eu digo, a gente não precisa nem de se preocupar em orar por nós mesmos. Porque quando a gente intercede pelo nosso irmão, como a gente faz aqui em todas as nossas celebrações, fica tranquilo e fica em paz, porque Deus vem na nossa direção, na minha e na sua, no tempo dele, de acordo com o propósito dele, e realiza em mim e você aquilo que ele quer, mesmo que a gente não peça por nós mesmos. É por isso que eu tenho tanto a oração intercessória como uma prática de vida. Eu oro pelo outro, eu oro pelo outro, eu oro pelo outro. Às vezes está doendo. Aí quando está doendo, eu só gemo, ou eu choro. Eu sei que Deus vai ouvir minha oração. Então é oração como jeito de ser e de viver. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se ele se transformar num ser humano que me reflete, que reflete o Pai, um ser humano que é gente,
que respeita, que acolhe, que ama. E se Ele desenvolve comigo essa relação de intimidade e de amizade. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. E buscar a minha face. Esse buscar a minha face, meu irmão e minha irmã, é a presença de Deus, coisa linda. E é também o conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Então assim, os discípulos tinham muita dificuldade de entender, enquanto Jesus estava com eles, o Deus em nós. Eles não entendiam. Eles entendiam Deus conosco. Aí eles entendiam, porque Ele estava lá com eles. Deus estava com eles o tempo todo. Mas quando Jesus começou a falar que estava indo, que estava voltando, se você pega o Evangelho de João, do capítulo 13 em diante, é Jesus se despedindo. E quando Jesus vê que eles estão entristecidos, aí no 14 Jesus lança uma palavra de ânimo para a vida deles. Porque Jesus diz, eu vou, mas olha, eu vou porque eu vou preparar um lugar para vocês. Por quê? Porque eu desejo estar aonde vocês estiverem. Eu quero que aonde eu estiver, vocês também estejam. Mas fiquem em paz, porque eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo. Mas eles só conseguiram compreender essa revelação na prática, lá em Atos 1, né, no dia de Pentecostes, quando o Espírito vem e a gente conhece essa história com tanta beleza. Aí eles começaram a compreender Deus em nós, além de Deus conosco. Deus é Deus conosco, Ele é Emmanuel, Ele está conosco em todo tempo, em todo lugar. Mas meu irmão, minha irmã, Ele está também aqui, ó. Pela sua onipresença, Ele está perto de um animal, de uma planta. Agora Deus em nós reflete e revela o Espírito Santo que habita em nós, o tesouro mais precioso, que habita esse frágil vaso de barro. Sabendo que não é o vaso que protege o tesouro, mas é o tesouro que se oferece para proteger esse frágil vaso de barro que habita em nós, para que a gente, como a gente começou no domingo passado, transborde como uma fonte que jorra. Essa é a presença de Deus em nós nos faz filhos mais parecidos com o nosso Pai. A presença de Deus em nós nos transforma numa fonte que jorra para a vida. A presença de Deus em nós faz com que a gente seja fonte de bênção. Não é somente Deus conosco, Ele é conosco porque Ele prometeu, Ele mesmo prometeu, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, eu estarei com vocês, fiquem em paz, em todo tempo, em todo lugar, até o fim, até a consumação dos tempos, promessa, Deus é Deus conosco. Mas Ele está conosco, Ele está com as plantas, Ele está na natureza, Ele está com os pássaros. Agora Deus em nós, é só em nós mesmos, na humanidade, para que nós possamos cumprir esse propósito de sermos os filhos que revelam o Deus invisível, de forma visível. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, buscar a minha presença, ou seja, buscar a presença de Deus. E essa presença também tem a ver, meu irmão e minha irmã, isso é ensino precioso para as nossas vidas, com o conhecimento de Deus. Porque é um pai se dando a conhecer, não esqueçamos disso. É um pai se dando a conhecer. Então assim, esse conhecimento, ele nos abençoa duplamente. Primeiro, esse conhecimento nos abençoa porque ele alimenta a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então quanto mais a gente conhece e prossegue em conhecer, a nossa fé é alimentada. Mas também nós somos abençoados com a virtude da maturidade. Porque a partir de agora, nós não somos mais enganados, nós não somos mais induzidos a enganos por homens maus, por ventos, por ondas de doutrina, como está em Efésios 4. A gente vira um filho maduro. E é por isso que Paulo ora, dizendo, eu oro para que vocês recebam olhos iluminados, olhos de maturidade, que vocês recebam espírito de sabedoria, de conhecimento, para que os olhos de vocês sejam iluminados, para que a gente viva a genuinidade do Evangelho de Jesus Cristo, e não a gente seja um devoto vivendo dogmas de uma religião. Não é esse o ensino. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, buscar a minha presença, aprender mais de mim. E o quarto é se arrepender dos seus maus caminhos. Esse arrependimento aqui não tem a ver com do latim paenitentia. Tem a ver com metanoia do grego. E é meia volta mesmo. Se o seu povo
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença, a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, esse arrependimento é metanoia, é volta, é meia volta, é voltar para o caminho, é ressignificar as coisas, é arrepender-se para voltar a essa presença, a estar na sintonia do ensino do Evangelho de Jesus. É arrependimento que ressignifica algumas posições e decisões da nossa vida. É um arrependimento que gera perdão, metanoia. E a Bíblia está cheia de ensinos, está muito cheia de ensinos. Se você vai aí da primeira carta de João, está lá ensino sobre arrependimento. Se você vai em Mateus 3, está lá ensino sobre arrependimento. E às vezes eu estava conversando com um pastor que eu quero muito bem, e a gente estava ali conversando, o que é que precisa vir primeiro, o arrependimento ou o perdão? A gente chegou a uma conclusão que não é expressão da verdade, é só uma conclusão nossa mesmo, que quando a gente se arrepende, a gente estimula o arrependimento, quando a gente perdoa, a gente estimula o arrependimento no outro. É mais ou menos isso. Então é uma vida que perdoa, é uma vida que não guarda, é uma vida que não mantém as sujeiras da alma pelas frustrações das relações mal resolvidas. A gente perdoa. Por quê? Porque nós somos plenamente perdoados. Jesus Cristo já perdoou todos os nossos pecados. E essa lição, ela tem que valer para a nossa vida, para que a gente perdoe. Porque quando a gente perdoa, a gente estimula o arrependimento no outro. E é muito importante o arrependimento, confissão de pecados, arrependimento e perdão. Confissão de pecados, arrependimento e perdão. É muito importante para a gente voltar para esse caminho, para a gente ressignificar a forma como a gente vê algumas coisas, como a gente toma algumas decisões. Meu irmão, minha irmã, não vale a pena. Não vale a pena a gente escolher um lado numa ambiência tão conflituosa como essa que a gente vive. Não vale a pena. Porque além do contra-testemunho, só tem dor, só tem desgaste. Eu não consigo entender como é que famílias que se amam se separam por causa dessas coisas. Eu não consigo, a minha mente não alcança. A minha mente não alcança. Eu já tentei entender como é que amigos queridos, amigos históricos se separam porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro. E as lições de Jesus são tão claras, são tão nítidas, que a gente pode se amar nas nossas diferenças. O ponto de equilíbrio é o respeito. É o respeito. Porque as diferenças nutrem a vida, gente. Eu já falei isso uma vez, eu gosto de falar isso. As diferenças, o movimento da vida só acontece por causa das diferenças, está tudo certo. É a luz que só acende porque tem dois polos diferentes, distintos. O negativo e o positivo, um não aponta, outro no outro. Se não fosse esses polos, a luz não acendia. Movimento. Por que é que esse rio surge aqui e deságua no mar? Porque ele está num lugar mais alto. Se ele não tivesse num lugar mais alto, não tinha correnteza. Polos diferentes, alto, baixo, movimento de vida, está tudo certo. Vento, o vento é a alta pressão com a baixa pressão, que faz com que os ventos aconteçam. Polarizações, polaridades, diferenças. A vida acontece nas diferenças, meu irmão e minha irmã. As diferenças fazem parte da vida. Esses gradientes movimentam a vida. Mas o ponto de equilíbrio é nos amarmos nas diferenças. Nós somos diferentes. Não há igualdade entre nós, mas pode haver equidade entre nós. E o que é a equidade entre nós? É quando o amor se junta à justiça nas nossas relações, mesmo nós sendo pessoas diferentes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar a minha face, a minha presença, se arrepender dos seus maus caminhos, aí vem 3 promessas, eu concluo com isso. E a primeira promessa é: eu ouvirei dos céus. Meu irmão, minha irmã, quando a gente ora, nós podemos chegar a uma conclusão muito clara e muito nítida: nós não estamos conversando sozinhos. Quando a gente ora, não é uma conversa de uma pessoa, não é um monólogo, é uma conversa, é um diálogo. Deus nos ouve. Agora, Ele não nos ouve para fazer tudo aquilo que a gente quer e deseja. Não, não é assim. Porque nem sempre os nossos desejos são aquilo que de melhor pode acontecer para as nossas vidas. Quando a gente ora, Deus está ouvindo. Quando a gente ora com palavras, quando a gente ora no silêncio, quando a gente ora no choro,
no gemido de dor, Deus está ouvindo. E no tempo dele, no kairós dele, ele vem na nossa direção e atende conforme o propósito e o jeito de Deus, que é sempre o melhor para todos nós. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é sempre boa e agradável. É sempre boa e agradável. Não há problema que dure para sempre e não há fardo mais pesado do que a nossa capacidade de conduzir, porque isso é promessa de Deus para a nossa vida. Ele ouve, Deus ouve. Eu ouvirei, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados. Meu irmão, minha irmã, todos os nossos pecados já foram perdoados, todos. Lá na cruz do Calvário, Jesus já perdoou todos os nossos pecados. E muito além do perdão, nós recebemos a justificação, que é nós sermos tornados justos diante de Deus pela nossa fé em Jesus Cristo, em função do seu sacrifício perfeito de cruz. Nós não somente fomos perdoados, nós fomos justificados. Deus não olha mais para o nosso pecado. O problema da humanidade hoje não é o pecado, porque todos os pecados Jesus Cristo já pregou na cruz. O problema é a iniquidade, que é antítese à equidade. A iniquidade é conhecendo a Deus, a gente se rebela e faz tudo ao contrário. Isso é iniquidade. E esse é um pecado, que até conversando com o Carlinhos no penúltimo Nutri, nós chegamos à conclusão que é um pecado contra o Espírito Santo de Deus. Conhecendo Jesus, conhecendo o seu evangelho, conhecendo o seu ministério, a gente vive de uma forma completamente oposta. Isso é rebeldia. O problema está aí. Porque no pecado não. Nós vamos continuar pisando na bola, como pecadores. Então, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei. Eu gosto mais, tem algumas traduções que é sararei, né? Eu gosto mais da tradução que fala curarei, porque é uma cura ampla, completa. É uma cura definitiva. Eu curarei a sua terra, eu curarei a sua vida. Meu irmão, quando a gente se relaciona como seres humanos que respeitam uns os outros, quando a gente simplesmente é gente, quando a gente se relaciona vivendo virtudes uns para com os outros, quando a gente desenvolve a nossa intimidade, a nossa amizade com o nosso Pai, que nos ensina a termos uma vida de filhos que tem a cara dele, quando a gente busca a presença de Deus, usufruindo do Deus em nós, nos arrependendo daquelas nossas pisadas de bola, a nossa vida ela pode ser um testemunho que aponta para a vida de Jesus Cristo e que pode, em muitas vezes, pacificar uma situação. Esse é o ponto, meu irmão e minha irmã. Dos céus eu ouvirei, perdoarei seus pecados e curarei a sua vida. Se você der importância a isso, a esse meu ensino, a sua vida será curada. E quando alguém se aproximar de você com algum tipo de truculência, tentando impor de goela abaixo, isso não vai ser motivo de discussão. Você vai ouvir, vai respeitar, ele continua com a opinião dele, você continua com a sua, mas você continua refletindo. E esse seu jeito de refletir a vida de Jesus Cristo pode ser, e eu imagino, e eu presumo, que em algum momento vai tocar o coração. Em algum momento vai tocar o coração. E tem uma série que eu estou, assim, trabalhando no meu coração sobre Gálatas. E estudando Gálatas, eu vi umas coisas assim muito extraordinárias. Eu concluo com isso aqui. Extraordinárias mesmo, assim. Mas, meus irmãos, em nome de Jesus, vocês avançaram tanto. Vocês ouviram a palavra da verdade. Vocês conheceram a Cristo Jesus, né? Vocês beberam dessa fonte. Vocês se alimentaram e passaram a viver, e agora vocês estão dando passos para trás. Estão voltando, estão evoluindo por causa de falsos ensinos. Pessoas que estão ali inseridos no meio de vocês, pregando coisas erradas, equivocadas, produzindo engano. Como pode? E aí eu, estudando a carta toda, verdades lindas para a vida, eu meio que, assim, comecei a escrever algumas coisas, como se fosse o próprio Jesus Cristo falando para a minha vida. Eu queria registrar aquela percepção, e eu registrei isso aqui, e com isso eu termino, porque tem a ver mesmo com o texto que nós trabalhamos hoje. Eu já li para vocês uma vez, mas eu mudei um pouquinho agora em função dessa nossa conversa de hoje. Eu queria ler de novo.
É como eu ouço Jesus Cristo falando para a minha vida e para o meu coração. Estudando Gálatas e à luz desse texto que nós acabamos de conversar aqui sobre ele. É mais ou menos assim: filhinho meu, seja simplesmente gente, seja simplesmente um ser humano que se reconhece limitado. Relacione-se comigo, porque eu estou sempre à sua disposição. E perceba que depender de mim é bom. Conheça mais de mim e você verá. E assim você vai compreender que mudar a rota de vez em quando também é bom, para continuar vindo na minha direção. Fique em paz, meu filhinho. Eu ouço ele falando comigo assim, filhinho mesmo, filhinho. Fique em paz, meu filhinho. Você já tem o meu perdão. Você tem a garantia de que eu te ouço. Eu te conheço mesmo antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Continua vindo na minha direção. Eu quero perdidamente endireitar as tuas veredas. Eu quero aplanar os teus caminhos. E eu quero te ensinar o que é viver abundantemente a partir do meu evangelho, do meu ensino, da minha própria vida. Eu desejo ser cura para você. Eu desejo te sarar. Eu vou restaurar a tua alma, o teu coração e a tua própria vida, porque eu te amo perdidamente. Filho, eu sei que você vai cometer erros. Eu sei que você vai pisar na bola. Mas quando isso acontecer, não fuja de mim. Não se esconda de mim. Continua me buscando, continua vindo na minha direção. Se a queda for muito grande que você não consiga levantar o corpo, levanta pelo menos a cabeça e olha para a minha cruz. E saiba que ali eu já paguei tudo, já está tudo pago, você não deve mais nada. Levanta e continua vindo. Eu já paguei tudo na minha cruz. Não desista de continuar vindo. Não desista de mim, porque eu jamais desistirei de você. Foi essa conclusão que eu escrevi estudando Gálatas e estudando esse texto. E é essa conclusão, depois eu vou colocar nos grupos, de repente. Isso aqui talvez seja uma síntese do que nós conversamos aqui hoje. Meu irmão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a presença, a face de Deus, se arrepender dos seus maus caminhos, Ele vai ouvir, Ele vai perdoar, Ele vai nos curar, Ele vai nos sarar, para que nós sejamos um filho não que escolhe lugar, não que escolhe lado, mas que ocupa os espaços da vida, refletindo as virtudes do nosso Pai, para pacificar ambientes, para pacificar relacionamentos, para a gente não ser um colaborador com essa maldade que está aí afora, para a gente não ser um potencializador dessa maldade. A gente não entra nesse tipo de conversa, de discussão. Essa conversa não faz parte da nossa vida. Essa conversa não tem nada a ver com a gente. E se alguém quiser empurrar de goela abaixo, cara, você perfeito, continua achando, pensando do jeito que você quiser, eu vou continuar amando a sua vida. Mas a gente, vamos trocar a conversa, vamos mudar o tom da prosa, vamos falar de um café da manhã, de um jantar, e muda. Não adianta a gente entrar nessa disputa polarizada que só tem encharcado o nosso país, a nossa nação e os nossos corações de maldade, de ódio, de truculência, de arrogância, de engano. O que é pior de tudo é o engano, de mentira. Nós sabemos que aí é o pai da mentira. E o engano é pior do que uma mentira, porque o engano leva você a erros graves. A mentira você já está vendo ali, sabe que é uma mentira. Meu irmão, minha irmã, que a gente possa ocupar os ambientes da nossa vida como corpo, como a igreja que vai para todos os espaços, revelando o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Deus, vivendo as virtudes dele, sendo sal dessa terra, sendo luz desse mundo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse tempo, por esse momento. Nós te glorificamos, Deus, porque tantas coisas lindas partem da tua vida e da tua palavra para a nossa vida, Deus. E o que nós te pedimos, Pai, é que essa tua graça salvadora se manifeste nas nossas vidas, nos ensinando a viver, Pai. O que nós estamos te pedindo aqui, Deus, é que tudo aquilo que nós aprendemos de ti, que se transforme em vida prática, no nosso jeito de ser e de viver. Que nós possamos ser uma presença tua, Senhor, nos ambientes da vida. Ajuda-nos, porque nós somos frágeis, somos falíveis. Nós somos imperfeitos, Deus. Mas nós estamos declarando comunitariamente aqui, Deus, que nós queremos nos parecer mais contigo. E é por isso que nós estamos te pedindo, Senhor, dá-nos um coração
mais parecido com o teu. Dirige as nossas vidas, Deus. Dirige todas as etapas, cada partezinha da nossa vida, Deus. Nós queremos ser dirigidos por Ti. Estamos declarando aqui, Pai, com o coração completamente aberto, escancarado, Deus. Para que o Senhor venha, encha, preencha todos os espaços. Faça morada e nos conduza, nos dirija. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos nas nossas fragilidades. Para que nós possamos ser corpo nesses ambientes escuros. Para que nós possamos ser uma luzinha, um ponto de luz, Deus, iluminando, clareando essa ambiência tão complexa, tão caótica, tão escura. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos a mais plena revelação de quem Tu és. Porque foi para isso que o Senhor nos criou. Façamos o homem, a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Foi assim que o Senhor disse, Deus. Foi assim que o Senhor nos fez. Foi com esse propósito que o Senhor nos fez. E nós queremos declarar que amamos esse propósito, porque não tem um propósito mais precioso para as nossas vidas do que sermos filhos do Deus Criador de todas as coisas, mas que quer ser um Pai. E nós precisamos, Deus, de Ti para vivermos as virtudes de filhos para Te revelar. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos. Dá-nos uma semana, Deus, de paz, de tranquilidade, que a gente possa, Senhor Deus, meditar nessa palavra, Paizinho, que nós possamos, Senhor Deus, dar passos na direção de filhos que pacificam os ambientes da vida, vivendo a mansidão, pacificando os ambientes que nós ocupamos, Pai, sendo um agente contraponto a toda essa onda de maldade, de ódio, que assola, Deus, o nosso país, a nossa humanidade. Nós queremos ser um elo, um contraponto, uma luz clareando esses ambientes, mas precisamos de Ti, Deus, nos dirigindo nesse sentido. Ajuda-nos, ajuda-nos, no nome bendito de Jesus. É assim que nós Te oramos, Paizinho. E que o amor de Deus, o Pai, o amor que é a essência e a dinâmica está toda aqui. A dinâmica de Deus está aqui. O amor do Pai, o amor que é a semente da qual todos nós fomos gerados. Todos nós. Nós fomos concebidos pela semente incorruptível do amor de Deus, o Pai. Um amor que nós não entendemos, que nós não compreendemos, que a nossa mente humana não alcança, de tão infinito que Ele é. Mas aí vem Jesus Cristo, o Filho. E aqui está a graça do Filho, o amor que a gente enxerga, o amor que a gente vê, o amor que se materializa, o amor que vem até nós, de carne e osso, para se misturar com a gente, para dar um novo sentido à vida, para ressignificar as nossas vidas. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus, o evangelho relacional, para que nós sejamos uns com os outros, uns para os outros e uns pelos outros. O amor como propósito, a graça como natureza e a comunhão, o amor como essência, a graça como natureza e a comunhão como propósito. Que essas bênçãos preciosas do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam com todos nós, aqui nesse espaço, nesse ambiente, mas também em todos os ambientes dessa terra, desse planeta, hoje, amanhã, depois de amanhã, em todo tempo e em todo lugar, até que Jesus volte. Amém? Uma linda semana para vocês. Glória a Deus, glória a Deus.